Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, estou aqui de volta para nós falarmos de algum assunto que com certeza alguns pais já esquentaram a cabeça preocupados com isso. Qual dos filhos de vocês já passou pela fase do Pinóquio? Sim, aquela fase da mentirinha, onde na verdade tudo parece real na mente deles e até vocês conseguem acreditar em algumas das histórias deles. Então, não se preocupem. Vou passar hoje algumas dicas de como ajudar vocês a cortar essa fase da mentirinha ou então amenizar. Porque todas as crianças têm essa fase. Nenhum pai se iluda pensando que seu filho não mente ou não já mentiu para você. Sim, todas as crianças passam por essa fase do Pinóquio. Porque é a partir dos 3 anos de idade que eles começam a perceber que você, papai, você, mamãe, não tem nenhuma bola de cristal, nem é nenhum leitor da mente para entender o que está se passando na mente dos pequenos. E assim eles começam a entender isso e eles começam a contar pequenas mentirinhas. Certo que o que eu não disse a vocês é que existe a diferença entre a fantasia, o mundo da imaginação, o mundo utópico deles, que é totalmente natural, do brincar de faz de conta, onde a menina pode ser a princesinha ou o menino o príncipe, eles podem ser o que eles quiserem na imaginação no momento do brincar. Mas também existe a mentirinha, sim, que a partir do momento que eles começam a desenvolver essa capacidade cognitiva e as competências sociais, eles começam a desenvolver essa fase da mentira, sim, com certeza. E principalmente, dependendo da forma como os pais ou algum adulto pergunta a respeito de algum comportamento da criança, se a criança, por exemplo, cometeu um erro como criança mesmo, e o responsável, o pai, pergunta com um tom bem abrasivo: foi você quem fez isso? Por que você fez? A criança, rapidinho, ela vai desenvolver na mente dela um processo de como ela vai explicar aquela situação. Então, ela pode começar a criar na mente uma situação que vai facilitar para que consiga, assim, escapar de uma punição, das consequências negativas do erro que ela cometeu. Então, a criança, quando ela começa a mentir diante de uma situação negativa, de um comportamento negativo dela, não é porque a criança é má, é porque, na verdade, ela está mentindo por medo. E o cérebro dela processou que, se daquela forma ela conseguiu escapar de uma determinada situação, de uma consequência, ela escapou às vezes de uma palmada, de um castigo muito duro, ela pensou que é melhor mentir do que falar a verdade. Então, eu vou orientar vocês pais hoje a saber como trabalhar para conseguir desenvolver a honestidade dos seus pequenos sem precisar de grandes punições. Primeiro, quando você perceber que seu filho está mentindo, evite rótulos. Sim, eu sei que é um pouco difícil para vocês que vivenciam alguma situação difícil, o emocional prevalece, mas tente ser um pouco racional e evite rotular a criança de mentirosa, ou de aldrabão, ou de... tem pais que chamam troca-tintas, ou tem vários nomes. Evite porque diante desses títulos a criança vai se sentir um pouco diminuída e ao invés de você estar incentivando ela a agir com um comportamento melhor, ela vai se sentir mais inibida e não vai corresponder às suas expectativas. Isso aí, infelizmente, vai fazer com que a criança ela siga e viva os rótulos que estão sendo atribuídos a ela. E isso pode gerar consequências negativas, sim, não restam dúvidas. Gritar não adianta. Tá certo que eu acredito que muitos pais, no momento desse, o desejo logo é gritar, extravasar mesmo. Mas entenda o seguinte: gritar só vai piorar a situação. Como eu disse outrora, a criança só vai ter medo. Então pode gerar ainda mais mentira. O certo é respirar fundo, manter a calma
e explicar para a criança. Por que explicar para a criança? Porque ela ainda está em fase de aprendizado. Deixe os castigos para uma outra situação, quando você tentar 3, 4 vezes ele ainda insistir. Não é castigo, é uma forma dele refletir. Você pode tirar o que ele gosta, mas não agora. Agora é o momento de ensinar, de preparar essa criança. Nós não temos os nossos filhos perfeitinhos, eles não vêm completinhos. Quem vai moldá-los somos nós. Então, transforme os erros da criança com momentos de aprendizagem para ela, para vocês também. Então, como eu disse, se a criança aprendeu no momento que você ensinou, maravilha, mas algumas não vão aprender, mas vocês têm que insistir 2, 3 vezes. Mas se você viu que tentou de várias formas e a criança ainda insistiu em mentir, aí podemos partir para outras situações, outras punições, onde você pode tirar o que a criança mais gosta, como uma forma também de fazê-la refletir em relação ao seu erro. Nunca deem castigos duros. Talvez muitos pais pensam, vou dar lá um castigo duro e esse meu filho vai aprender. Nem sempre é assim. Porque por muitas vezes os castigos que são mais duros fazem com que as crianças pensem o seguinte, até mesmo os adolescentes: meu pai ou minha mãe vai me punir dessa forma, de uma forma tão dura, tão rude, então eles vão pensar em mentir ainda mais a fim de conseguir o que eles querem. Evite as ratoeiras para as crianças. O que são essas ratoeiras? Por exemplo, perguntar: foi você quem fez isso? Ou, por exemplo, João, foi você quem quebrou o vaso? Não, dessa forma você está dando N oportunidades para que ele possa criar a mentirinha dele. Então, se você tem certeza de que foi a criança que fez, o certo é você ir diretamente à criança e falar que tem a convicção de que ela fez, como uma forma de construir oportunidades. E construindo essas oportunidades, você está abrindo espaço para que os seus filhos falem a verdade. E como é que você vai construir? Através da sua calma, da sua racionalidade. Você vai usar o erro dessa criança para o aprendizado e construir esse aprendizado com ele para que ele possa aprender através dos seus erros e assim você possa corrigir com sabedoria. Enfim, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Sempre que eu puder, eu voltarei aqui para compartilhar algumas situações com vocês e orientar da forma como vocês assim almejarem. Pode mandar dúvidas, eu sempre digo, mande as dúvidas que vocês tiverem. Posso até demorar a gravar algum vídeo, mas sempre que surgir alguma oportunidade, estou aqui compartilhando com vocês, porque é de grande importância eu passar todas essas informações para os pais. E eu sempre digo e torno a repetir, de nada adianta realizar atendimentos sem deixar os pais informados, tá bom? Meu compromisso é com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau e que Deus abençoe.